O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram a mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Esta é a primeira coisa que nós precisamos, assim, ter ciência, compreendermos bem e, a partir desta compreensão, colocarmos em prática. Maravilhas fez conosco o Senhor. Só basta nós olhar para a trajetória da nossa vida que nós perceberemos exatamente isso, as maravilhas de Deus. Na parte da manhã, com aqueles que estavam no rincão do meu Senhor, mas também com quem nos acompanhou de casa, eu comentava exatamente sobre esse ponto, sobre esse aspecto. De ler a história, de ler os acontecimentos, não a partir de um ângulo humano, uma leitura humana, mas sim a partir de uma leitura espiritual, a partir da fé. Porque na medida que nós lemos a história da nossa vida com um olhar de fé, nós conseguimos perceber que maravilhas fez conosco o Senhor. Só vive reclamando da vida quem olha para a vida com um olhar meramente humano. Aí só vive reclamando, que só vê problema, só vê dificuldade, só vê tribulação, só vê isso e aquilo. Não vê nada de bom. É preciso entender, antes de tudo isso, maravilhas fez conosco o Senhor.
Ele realiza em nós, em nossa vida, maravilhas. Por uma questão óbvia, clara, evidente, Ele nos ama. E sabendo que o Senhor nos ama, sabendo que o Senhor nos quer bem, necessariamente Ele sempre vai realizar em nós maravilhas. Olha só como a coisa é séria. Alguém que olha para a vida de forma negativa meramente, ela afirma que Deus não a ama. Olha como a coisa é séria. Não ler a vida a partir da fé, do ângulo da fé, é duvidar do amor de Deus. Deus que desde sempre nos amou e para sempre continuará a nos amar. É preciso entender ainda, a própria história da salvação é uma história de amor. A história da salvação é uma história de amor. Deus que desde sempre nos amou, Deus que desde sempre nos escolheu, Deus que desde sempre nos quis, Deus que desde sempre cuidou de nós. Essa mão do Pai que ampara, essa mão do Pai que cuida, essa mão do Pai que orienta. Portanto, compreendendo que a história da salvação é uma história de amor, aí nós compreendemos uma outra coisa. Deus que quer nos ver livres do pecado. Deus nos quer ver livres do pecado. É a primeira e grande coisa que Deus quer fazer, que Deus quer realizar em nós, em nossa vida. É a grande libertação, é a grande cura, é a grande restauração. Nos libertar do pecado. Porque Ele nos criou para Ele. Ele nos criou para a comunhão com Ele. E o que é que nos separa? O que rompe essa comunhão com Deus? O pecado. Por isso que Deus o tempo todo nos convida, nos chama à comunhão. E não é diferente e nem pode ser. A cena do evangelho de hoje é fantástica. A conclusão da cena, a conclusão do fato, algo fabuloso. Aquela mulher apanhada em adultério, levada até os pés de Jesus, e o evangelho vai ser claro em dizer que eles levam até Jesus e perguntam o que deveria fazer, não porque eles estavam com dúvida, mas é porque eles queriam apanhar Jesus em alguma contrariedade, uma pegadinha. Olha, na lei de Moisés, segundo o que Moisés nos ensinou, toda mulher apanhada em adultério deve ser apedrejada. O que tu diz, Jesus? Tem alguma coisa aí diferente da lei que tu quer ensinar? Ou é isso mesmo? Já estou com a pedra na mão, viu, Jesus? E eu quero cumprir a lei. Mas se tu tiver outra ideia, Jesus, aí eu mudo. Aqui já é tradução para Adelenildo, tá? Se tu tiver outra ideia, Jesus, eu mudo. Mas até então eu estou com Moisés. Olha a pedra aqui, Jesus. E vai dizer o evangelho que enquanto eles estão interrogando, Jesus está lá sentado, escrevendo, e aquele silêncio na plateia. E Jesus continua escrevendo com o dedo no chão. Eles insistindo, aí Jesus faz aquela pergunta que acabamos de ouvir. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O evangelho vai dizer que de um, a começar pelos mais velhos, todos foram embora.
E fica só Jesus e aquela mulher. E dado o momento, quando está só Jesus e aquela mulher, começa o belo diálogo de Jesus. E é bem provável que demorou, viu? Não foi assim rápido, não, no estralar de dedo, não, viu? Deixou todo mundo ir. Imagine só a cena. Todo mundo querendo ver aquela mulher sendo apedrejada. Era uma cena. Ia sair em todos os jornais. Todas as mídias sociais iam publicar aquele fato. A mulher foi apedrejada na praça aos pés de Jesus. Ah, Pai do céu. Ia dar muito comentário, curtida. Estando Jesus ali a sós com aquela mulher, ele vai perguntar: cadê eles? Onde eles estão? Já foram, Senhor. Alguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. O evangelho termina aí? Não. Jesus olha para aquela mulher naquele diálogo e diz: eu também não te condeno. Vai e não voltes a pecar. Olha só. A ordem que Jesus dá para aquela mulher é exatamente essa: que ela não volte ao pecado. Jesus não disse para ela, naquela conversa: olha, deixa eu dar um conselho para você. Da próxima vez, seja mais discreta. Seja mais discreta. Assim todo mundo vê. E todo mundo vendo, você vai cair na pior. Vai ser apedrejado. Você não sabe que a regra é essa? Então seja mais discreta. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus disse para aquela mulher: vai e não voltes a pecar. Mas por quê? Por causa de Jesus, todo pecador, Jesus quer que mude de vida. Todo pecador, Jesus quer que deixe de pecar. Não é o contrário, não é diferente disso, e não pode ser. Eu comecei essa homilia dizendo para você que a história de salvação é uma história de amor. E quem ama, corrige. Quem ama, quer o bem. Tem alguém que quer mais o nosso bem do que Deus? Não. E Deus sabe que o maior mal que pode nos acontecer não é uma enfermidade física, psicológica, por mais grave que ela seja. Não, esse não é o maior mal não, viu? O maior mal da humanidade, sabe qual é? É o pecado. O catecismo da igreja, no número 1488, até fácil de gravar, vai dizer o seguinte: aos olhos da fé, olha só a palavra fé, nenhum mal é mais grave que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores e para a igreja e para o mundo, que senão o pecado. Olha só que palavra forte. Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado. Nenhum mal. Você pode pensar numa tsunami que teve e muitas pessoas morreram, milhares. Um acidente aéreo, uma doença grave que leve à morte. Nada se compara com o mal que é o pecado. Por isso que Deus quer nos libertar desse mal, que é o pecado. Isso é tão sério, que quando São João apresenta Jesus pela primeira vez, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha só. A coisa é tão séria, que Jesus vem do céu, se encarna no seio da Virgem Maria, se torna homem como nós, assumindo a nossa humanidade,
para nos libertar do pecado. Então a coisa é séria. O pecado não pode ser encarado por nós como uma coisinha. Não, é uma coisona, viu? O pecado é uma coisona, não é uma coisinha, não é um detalhe, não é um acidentezinho. Não, o pecado é uma catástrofe. O pecado é um mal tremendo, terrível, a ponto que o catecismo vai dizer para nós que é o pior mal. Portanto, Jesus quer nos libertar do pecado. É a principal libertação. O Senhor trouxe você aqui no santuário do Pai das Misericórdias para libertar você do pecado. E deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez vai ser novidade, você vai ficar escandalizado. Se tem um grupo que Jesus não gosta, que Jesus detesta, sabe qual é o grupo? Dos fariseus? Dos doutores da lei? Dos mestres? Não. O grupo que Jesus detesta é o grupo dos pecadores. Jesus não suporta pecador. Valei-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, agora enrolou. É isso mesmo, eu estou afirmando. Jesus não suporta pecador. O grupo dos pecadores são insuportáveis para Jesus. Agora, padre, como é que eu vou viver? Como assim, padre? Vou afirmar de novo para a coisa ficar clara. Jesus não gosta, Jesus não suporta o grupo dos pecadores. É tão real que todo pecador Jesus chama a conversão. Todo pecador Jesus chama a mudança de vida. Essa mulher apanhada em adultério, vai e não peques mais. Jesus vai passando, vê Mateus sentado na coletoria de imposto. Mateus, vem. Mateus deixa tudo, como diz o Evangelho, e segue Jesus. À noite ele vai a um jantar. E penso que não, outros cobradores de impostos também foram a esse jantar. E a Sagrada Escritura é clara em dizer que São Mateus se torna discípulo do Senhor, apóstolo dele, e vive na fidelidade ao Senhor. Fidelidade esta que foi até as últimas consequências, dando a sua vida. Todos os apóstolos se tornaram mártires, com exceção de São João. Então São Mateus, do momento que passou a seguir Jesus, ele mudou de vida, viu? O deixar tudo, biblicamente significa que o tudo, como dizia nosso pai fundador, tudo é tudo, inclusive a vida de pecado. Mateus, no que escolheu seguir Jesus, a primeira coisa que ele abandonou, não foi a sua banca lá que estava cobrando imposto, não. A primeira coisa que Mateus abandonou no seguimento de Jesus foi a vida de pecado. Tem uma outra cena, que é a cena de Zaqueu, um tampinha, menor do que o padre Helenildo. Tanto é que a Sagrada Escritura vai dizer que ele era tão pequeno, que para ele ver Jesus ele teve que subir na árvore. Olha só, rapaz, ele ficava assim, com a ponta do dedo, assim, com o pé assim, tentando ver, Jesus não conseguia. Ele teve uma ideia, ele calculou mais ou menos onde Jesus ia passar, só que quando ele sobe na árvore, aqui eu estou bom, aqui eu vejo direitinho. Ele sobe na árvore com muita dificuldade, meio escalando aqui a árvore, aqui, virar uma árvore aqui, vai escalando aqui o negócio, só que não sobe, e de cima da árvore, ele fica lá esperando Jesus passar. E na medida que Jesus vai passando, aquela cena, Jesus olha, rapaz, esse tampinha ali, né, na árvore. Olha para ele, Zaqueu, desce dessa árvore. Zaqueu, prepara uma janta. Hoje eu vou jantar contigo na tua casa. É hoje, Zaqueu, hoje eu vou jantar contigo. E Jesus foi, cumprindo a promessa dele de jantar,
de visitar Zaqueu. Em dado momento da janta, Zaqueu diz para Jesus: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 3 vezes mais. Olha só. O que isso significa na prática? Zaqueu se converteu. Zaqueu mudou de vida. O que nós vemos pela narrativa do Evangelho é que todos aqueles que se aproximavam de Jesus eram libertos, em primeiro lugar, de seus pecados. Jesus se aproximava dos pecadores, mas não para passar a mão na cabeça dele. Olha só que coisinha mais linda. Olha que belezinha. Não, Jesus se aproximava dos pecadores para libertá-los do pecado. Que foi essa a missão dele. Ele veio do céu, se encarnou no seio da Virgem Maria, exatamente para nos salvar, para nos libertar, com exclusividade a libertação do pecado. E nós às vezes não levamos tão a sério o que nosso Senhor veio fazer para cada um de nós. Nos libertar do pecado. Por isso que eu disse para você que esse grupo, o grupo dos pecadores, Jesus não suporta. Tanto é que ele não suporta que todo pecador, ele chama a conversão, todo pecador, ele chama a mudança de vida. E é esta a vontade de Deus para cada um de nós. Ele quer que a gente se converta, e se converta para valer. O Senhor quer que nós abandonemos os nossos pecados e se volte para Ele de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Que Jesus, mais do que qualquer pessoa, sabe as consequências do pecado. Ele, mais do que ninguém, foi por isso que Ele foi capaz de descer do céu. A kenosis, como descreve São Paulo, se rebaixou ao máximo a condição do ser humano, para poder salvar o ser humano, porque o Senhor sabia da consequência do pecado. Consequência drástica, terrível, que é o rompimento eterno com Deus. Jesus sabia. Por isso que Ele veio para nos libertar, com particularidade, nos libertar do pecado. Olha só o que descreve para nós o livro do Gênesis. Deus cria o homem, coloca no jardim do Éden, o jardim das delícias. Posteriormente, segundo aquilo que o livro do Gênesis nos narra, Ele cria a mulher para ser companheira do homem. E ali ambos estão vivendo bem, tranquilos, e tem de tudo. E o Senhor dá uma ordem: pode comer do fruto de todas as árvores, mas tem só uma que não, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só, tinha tudo, de todas, só tinha uma que não era. Pensou que não, vem a serpente, símbolo do mal, e diz para a mulher: olha, não é bem assim não, viu? Não é bem assim. O que Deus falou não é bem assim. Eu acho que vocês não entenderam direito. Olha a voz da serpente. Essa palavra não é bem assim. Sabe que você já ouviu ela alguma vez? Esta é a palavra da serpente. Essa é a palavra de Satanás. Não é bem assim. Você não está entendendo direito. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Eva diz: ah, é? Então deixa eu dar uma mordidinha aqui. E comumente ficou conhecido, não é mais assim, simbolicamente ficou a maçã. Eva vai dar uma mordida. Isso é uma mordida forte, né?
morde e dá o fruto para o seu marido, Adão. Ambos comem. E o que acontece após comerem do fruto proibido? O pecado entra no mundo, entra no coração de Eva e no coração de Adão. E o que significa entrar o pecado no coração? Romper com a comunhão com Deus. O livro do Gênesis ainda vai dizer que Deus passeava todas as tardes no jardim. Tanto é que quando Deus foi passear, que Adão e Eva ouviram os passos do Senhor, o que eles fizeram? Se esconderam. Olha só, a primeira coisa que o pecado faz é o quê? Esconder. Não querer estar na presença de Deus. E Deus vai perguntar: por que vocês estão se escondendo? Por acaso comeste do fruto que eu havia proibido? Aí o que é que Adão responde? A mulher que colocastes para ser minha companheira. Olha o pecado causando o quê? Discórdia, divisão. Anteriormente, não foi isso que Adão falou para o Senhor. Quando Deus cria a mulher, Ele faz a bela poesia que você, homem, pode dizer para a sua mulher, em dados momentos ao longo do ano, datas comemorativas: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isso é uma poesia, viu? Então você, marido, pode olhar para sua mulher e dizer: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Que sacramentalmente vocês se tornaram uma só carne. Então essa poesia pode dizer, viu? Depois, se sua esposa não estiver aqui, manda pelo WhatsApp, viu? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. E vê qual vai ser a resposta dela. Até então, a mulher era a coisa mais estupenda que tinha acontecido. Adão fica alegre, feliz, porque tem agora tinha uma companheira ao seu lado. Mas após o pecado, ele olha para a sua mulher, que até então era uma bênção, e vê como um problema. A mulher que tu colocastes para ser minha companheira, ela que me ofereceu. Para dizer que o pecado, a primeira coisa é romper comunhão. Primeiro, romper comunhão com Deus. Segundo, romper comunhão com os outros. Por isso que o catecismo, no número 1488, vai dizer exatamente isso, que o pecado é o maior de todos os males, que rompe a comunhão com Deus, rompe a comunhão com o próximo. Pecar nada mais é do que romper comunhão. E o catecismo vai dizer: romper comunhão com Deus, romper comunhão com o próximo e romper comunhão com a igreja. Olha que coisa séria. Então entende que o pecado não é uma coisinha, o pecado é uma coisona. Portanto, leve mais a sério a sua vida. Neste final de semana, neste acampamento Fortes na Tribulação, encare a vida de forma diferente. Peça a nosso Senhor a graça da libertação de todos os males, e o principal dele, o mal do pecado que assola as nossas vidas. O pecado sempre traz para nós sérias consequências. Olha só, o pecado sempre traz para nós sérias consequências. E qual a pior delas? A morte espiritual. São Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Se eu escolho pelo pecado, o que é que eu estou escolhendo? A morte. Quem escolhe pelo pecado, livremente está escolhendo pela morte. Por isso que a nossa escolha precisa ser pela graça, viver em comunhão com Deus. Quem escolhe em viver em comunhão, está escolhendo pela vida. Mas quem escolhe pelo pecado, está necessariamente
escolhendo pela morte. Olha só quando o pecado entra no matrimônio, o adultério, como hoje relata no Evangelho. Coisa terrível, quando o adultério entra, destrói o matrimônio, destrói a família. Quantas famílias estão divididas, separadas? Qual foi a causa mesmo? O pecado, o adultério. Se nós deixarmos o pecado entrar na nossa vida, o pecado vai nos destruir. Então, eu diria para você, aproveitando a quaresma agora, e nós já estamos na 5ª semana, daqui para frente essa preparação remota já está bem aí, para vivermos a Semana Santa. Portanto, é indispensável uma boa confissão. Que tudo aquilo que agora vos falo, motive você a fazer uma boa confissão, uma revisão de vida. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei? Meu Deus do céu, olha só o que eu estou fazendo da minha vida. Olha a escolha que eu estou fazendo. Em vez de escolher pela graça, eu estou escolhendo pelo pecado. Meu Deus, misericórdia. Feliz o pecador que entende isso. Entende que o caminho que ele estava trilhando era o caminho contrário. E agora volta. É como o filho pródigo representado aqui nesse mosaico. Foi para um outro lado, o lado contrário, outro caminho. Mas que bom que ele viu que estava indo para a direção errada e voltou. E aqui você que está no santuário, tem toda essa simbologia até no meio aqui, ó, esse piso escuro, que começa lá na ponta, vem. Depois aqui vai mudando as cores, marrom, tal, né? Até chegar no azul, simbolizando a chegada no céu. A nossa trajetória é mais ou menos essa, sair do pecado, a cor escura, para chegar no céu. Mas para chegar no céu, é preciso hoje e agora escolher por nosso Senhor. E escolher hoje e agora por nosso Senhor, significa, antes de tudo, abandonar a vida de pecado. Uma outra coisa muito séria, dentro daquilo que vos falo, cada período da igreja, se você for olhar sobre todos os 6 primeiros séculos, com particularidade, nós tivemos muitas heresias, muitas. E eu vou lembrar para você aqui algumas. Heresias, ou seja, pensamento contrário ao Evangelho, pensamento, doutrina contrária àquilo que Jesus tinha ensinado. Portanto, a igreja combatia firmemente. E recordo para você, no século II, e demorou um pouco, foi até o século IV, o gnosticismo, que afirmava que a salvação vinha do conhecimento, da gnosis. O mundo material era criado por um demiurgo, um maligno, não pelo Deus verdadeiro. E essa heresia foi combatida pela igreja. No século II, marcionismo rejeitava o Antigo Testamento. Dizia que só o Novo Testamento era válido, o Antigo não. E a igreja combateu dizendo, não, a palavra de Deus é Antigo Testamento e Novo Testamento. É aquilo que foi falado antes de Jesus e o que Jesus falou e posteriormente revelou para os apóstolos, para os discípulos. Negando essa afirmação, que não deveria se levar em conta o Antigo Testamento, portanto uma heresia. No século II ainda, nós tivemos o montanismo. E o que ele dizia? Enfatizava a profecia e o iminente fim do mundo, dizendo que estava no final, dando data, dizendo que naquele milênio, eram os últimos dias, Jesus viria, dando data. A igreja, não é bem assim. Jesus virá uma segunda vez, mas não tem data marcada, não. Portanto, uma heresia combatida pela igreja. No século II para o século III, o docetismo, que negava a humanidade real de Cristo, afirmando que seu corpo era apenas uma ilusão. Então, o corpo de Cristo não era verdadeiro, era uma ilusão.
logo uma grande heresia combatida pela igreja. Ainda no século II, que século cheio de turbulência, o adocionismo ensinava que Jesus era apenas um homem adotado por Deus no batismo, mas não era filho de Deus não, era um homem que foi adotado e tudo tranquilo. Depois, já no século III, o modalismo negava Deus que era uno e trino, negando a trindade, portanto combatido pela igreja. No século IV, o famoso arianismo negava a divindade plena de Cristo, afirmando que ele era apenas uma criatura superior a todas, mas que não era filho de Deus, e portanto não era Deus. E a igreja combateu o arianismo. Ainda no século IV, o donatismo afirmava que a validade do sacramento dependia da santidade do ministro, e a igreja combateu isso porque tratava de uma heresia. Século V, o pelagianismo, fundado por Pelágio, negava o pecado original e afirmava que a salvação podia ser alcançada apenas pelo esforço humano. Então só era, se esforçasse bem, conseguia assim ser salvo. E assim todas essas heresias ditas nesses 6 primeiros séculos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você muito séria, e ouça o que eu direi. No presente, nós estamos vivendo dentro de uma heresia que eu diria que é uma das maiores de todas. Heresia esta que é o misericordialismo. Heresia chamada misericordialismo. Em que consiste esta heresia? Para seguir Jesus, não precisa mudar de vida. Para seguir Jesus, não precisa se livrar do pecado. Para seguir Jesus, você só precisa ser uma pessoa bacaninha, gente boa. Só isso. Você sendo gente boa, é o suficiente para você ser salvo. O misericordialismo é esse excesso da misericórdia, onde todo mundo vai ser salvo. Ninguém será condenado. Onde o pecado pode ser cometido sem nenhum problema, porque Jesus é misericórdia, Jesus é perdão. Deus que amou não vai condenar o seu filho. Imagina só, Deus que amou condenar alguém. Não, então seja gente boa, que isso é o suficiente para você ir para o céu. Isso é uma heresia, tá? Uma grande heresia do tempo moderno. E muitas heresias dessas que eu acabei de citar para você, sabe quem é que pregava ela? Padres, bispos. Para vos dizer que qualquer um que falar algo que seja contrário ao evangelho, contrário ao ensinamento oficial da igreja, contrário à doutrina, nós não podemos aceitar, muito menos colocar em prática. O que Jesus revelou, o que Jesus pregou, e os apóstolos continuaram a falar para nós, e chegou a hoje, como doutrina, como magistério, é que o homem precisa ser liberto do pecado, o homem não pode viver no pecado, o pecado leva à morte. Essa é a pregação oficial da igreja, a pregação onde não tem problema viver no pecado, só ame a Deus. Olha que discurso. Um segmento de Jesus sem comprometimento com a verdade, sem comprometimento com o evangelho. Não, esse não é o segmento de Jesus oficial. Esse não é o direcionamento de Jesus. Essa heresia chamada misericordialismo está fazendo um grande mal para a igreja. E assim como essas heresias foram combatidas por tantos padres, entre eles Santo Afonso, entre eles Santo Agostinho, Santo Inácio e tantos outros padres da igreja, essa heresia do misericordialismo também precisa ser combatida por todos nós. Combatida.
Porque essa heresia leva o cristão, o católico, a viver no pecado sem nenhum problema. Não tem problema viver no pecado. Só seja bacaninha, só seja gente boa, tá? Não tem problema homem com homem se relacionar, mulher com mulher se relacionar. Não tem problema não, viu? Desde que você ame Jesus, Jesus só leva em conta isso. Isso é heresia. Isso é heresia, chamada misericordialismo, onde a misericórdia de Deus é sem compromisso, onde a misericórdia é sem justiça, não tem a justiça de Deus. Não, o que Deus ensinou, o relacionamento entre um homem e uma mulher, com finalidade de constituir uma família. Não é diferente disso não, isso é o oficial. Isso é o pregado pela igreja, é o ensinado por nosso Senhor. Qualquer coisa que fuja disso, não, viu? Não, olha o dedinho aqui, não. Vá nessa de se iludir com o que estão falando aí. Só seja gente boa, só ame Jesus. Não existe amor ao Senhor sem comprometimento com o Evangelho. Não existe amor ao Senhor sem comprometimento com a verdade. Não caia nessa heresia chamada misericordialismo. Misericórdia sem justiça. Não caia nessa, viu? Vá nessa para você ver onde você vai parar. Vá nessa para você ver. Se comprometa com Jesus, se comprometa com o Evangelho. E compromisso com Jesus, compromisso com o Evangelho, nada mais é do que uma vida santa. Uma vida coerente com a palavra. Olha só o que o apóstolo São Paulo, expressão bela, deixa eu ir já para o final, para os últimos versículos aqui. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Qual é o prêmio? A vida eterna. Aqueles que forem fiéis ao Senhor, aqueles que abandonarem o pecado, aqueles que viverem em comunhão com Deus, terão um prêmio. O prêmio da vida eterna, o prêmio da salvação. Por fim, para você compreender bem aquilo que vos falo agora, só basta nós olharmos para os santos. Quem foram os santos? Foram homens e mulheres que abandonaram o pecado. Homens e mulheres que se converteram. Só se tornaram santos porque se converteram. Não tem ninguém no céu que não se converteu. Portanto, o caminho do céu, o caminho para chegar lá, é o caminho de conversão. Portanto, se eu e você, se nós queremos chegar no céu, é imprescindível a conversão, é imprescindível a mudança de vida, é imprescindível deixar o pecado. Ninguém chega no céu vivendo no pecado. Nós só chegamos no céu se abandonarmos e abraçarmos nosso Senhor. E abraçar nosso Senhor é viver a sua vida. Te convido por um instante a ficar de pé. E a partir desta partilha, tudo aquilo que agora pude partilhar com você, fecha teus olhos por um instante e pede ao Senhor a graça. Nós só conseguimos viver a santidade se nós formos auxiliados pela graça. É heresia dizer que nós conseguimos ser santos por nós mesmos. É heresia. O que é verdade é que só somos santos auxiliados pela graça. Põe a mão no teu coração. Esse gesto simples, mas para dizer assim: Senhor, ajuda-me. Senhor, quero ganhar o prêmio. Eu quero, Senhor, chegar no céu. Portanto, me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Socorre-me, Senhor. Eu não quero viver no pecado. Eu não quero viver longe da graça. Senhor, essa grande tribulação que assola a minha vida, que são os meus pecados, eu quero me libertar, Jesus. Porque hoje eu escolho pela graça. Hoje, Jesus, eu escolho por uma vida santa. Não ao pecado, Senhor. Não ao pecado que causa divisão. Não ao pecado que me traz prejuízos. Eu aceito, Senhor, viver na graça. Eu aceito, Senhor, viver em comunhão contigo. Desta vez é pra valer.
Desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado.